tarde, terráqueos. Eu sou o professor Carlos André, físico formado pela UFRN, e a partir de hoje, toda terça, das 17 às 18, eu estarei aqui falando com vocês sobre ciência e negócios. Momentos antes do programa, eu pensava se eu dava boa noite, boa tarde RN, boa tarde Brasil, mas como a gente também está no YouTube, eu resolvi falar boa tarde terráqueos, porque qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acompanhar o nosso programa. Eu tenho um projeto na internet chamado Física Sem Atrito e tem pessoas acompanhando em todos os lugares da Terra. E esses seguidores juraram que iam acompanhar hoje pelo YouTube dos Estados Unidos, da Itália, do Irã. Então por isso que eu preferi falar boa tarde terráqueos. Essa vai ser a minha saudação oficial a partir de hoje. Aproveitando, se você gosta de curiosidades científicas, me segue no Instagram, TikTok ou YouTube, Carlos André Over, ou no Instagram, Física Sem Atrito. Toda quinta e domingo eu posto uma curiosidade. Então, terça eu estarei aqui na CBN, quinta e domingo você me encontra nas redes sociais. Em um dos episódios recentes do Física Sem Atrito, eu mostrei um caso bastante interessante que bombou na internet. Um raio caiu num veículo aqui no Brasil e o veículo ficou totalmente destruído por dentro. E aí se levantou uma polêmica se um carro é um ambiente seguro ou não numa tempestade. E aí eu explico lá no vídeo, esses vídeos duram mais ou menos 1 minuto. É ciência para quem não é cientista, para que qualquer pessoa possa entender. Esse foi o episódio número 48. E uma tradição que eu gostaria de estabelecer a partir de agora é o seguinte: todo programa nosso aqui, da terça-feira, vai ter uma frase do programa. A de hoje, que é o primeiro, é uma frase que eu gosto muito, do Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Porque essa é uma das metas do nosso programa a partir de hoje. Trazer informações, trazer pessoas interessantes para abrir a mente de vocês. Eu quero que toda terça-feira, ao final do programa, você pare para pensar que pelo menos uma informação mudou o seu olhar sobre alguma coisa. Então é isso daí. O tema científico de hoje, para começar aqui rapidinho, antes da nossa entrevista, eu queria falar sobre esses OVNIs que foram detectados ao longo do mês de fevereiro. OVNI significa objeto voador não identificado. É qualquer objeto estranho que naquele momento não se consegue entender o que é. A gente vai chamar de OVNI. Posteriormente, muitas das vezes, era um fenômeno natural. Mas naquele momento, no momento da dúvida, a gente chamava de OVNI. Então, vocês devem ter visto aí nos jornais, nos últimos dias, Estados Unidos detecta OVNI. E muita gente ficou preocupada, muita gente ficou nervosa, perguntando se estávamos sendo invadidos por ETs. E ontem a porta-voz americana brincou com essa polêmica, disse que é uma grande fã do filme ET do Spielberg, mas que o governo americano descarta qualquer possibilidade de evento alienígena. A priori, existe uma polêmica se os balões detectados são balões espiões ou meteorológicos. Em 4 de fevereiro, quando o primeiro balão foi derrubado, os Estados Unidos acusou a China de espionagem, mas a China se defendeu dizendo que era um balão meteorológico. E aí é um tema bastante interessante. Em breve nós teremos um programa inteiro sobre isso, porque as grandes potências mundiais sempre se espionaram mutuamente. Sempre. O problema é que um desses balões ele foi observado pela população no estado de Montana e o caso acabou se politizando. Não é só no Brasil que hoje em dia tudo se politiza. Estados Unidos também. Os republicanos começaram a acusar os democratas de serem muito suaves com a China e, tentando mostrar força, o Biden mandou derrubar o balão e aí começou a tensão, né? A tensão Estados Unidos-China. Porque, eu repito, espionagem é algo comum, mas em geral, ao se detectar uma espionagem, se age com a contra-espionagem, não se derruba, não se destrói o elemento espião. Você tenta
transmitir uma informação falsa, inexata, você tenta confundir o espião. Então, no momento que os Estados Unidos derrubou o balão chinês, a gente entra num caminho não mapeado de destruição de equipamentos que podem gerar retaliações chinesas, gerando aí uma escalada de tensão entre os dois países, relembrando a antiga Guerra Fria. Em breve, também teremos um programa aqui sobre Guerra Fria, relembrando a vocês e fazendo paralelo com os dias de hoje, tá? Também discutiremos em breve possibilidade de vida fora da Terra. Quem quiser dar uma pesquisada aí antes do programa, dá uma olhada aí na internet o que é paradoxo de Fermi, o que é equação de Drake. E dando um spoiler para começar a nossa entrevista, se alguém me pergunta se eu acredito em vida fora da Terra, eu digo que sim, mas em vida microbiana. Em breve, a gente deve detectar algum tipo de micróbio em alguma lua, em algum planeta aqui dos nossos arredores. Mas se você me pergunta se eu acredito em vida inteligente, eu digo que não, tá? Eu, como físico, digo que não. E torço para que eu esteja errado. Eu gostaria muito de encontrar um ET, né? Mas eu acredito que não vai acontecer. E, aproveitando isso, eu queria passar para vocês o WhatsApp da CBN. São 3 9 seguidos, 99973-5736. E queria que vocês respondessem a seguinte pergunta: você teme ou torce por um encontro com alienígenas? Repetindo, eu não acredito que vai acontecer, mas torço para estar errado. E hoje, no nosso primeiro programa, eu vou conversar com um ícone da educação do nosso estado, da educação e também do empreendedorismo, o famosíssimo professor Paulo de Paula. Ele é muito conhecido como Paulo de Paula, fundador da UNP. Ele também foi piloto da Força Aérea Brasileira, é mestre em administração, pioneiro na educação à distância, também conhecida como EAD. Esse é um detalhe muito legal, né? Na pandemia, todo mundo se acostumou com o termo EAD, mas um dos pioneiros da EAD no Brasil e no mundo é aqui do nosso estado, é o professor Paulo de Paula, que está aqui do meu lado. Em 2019, lançou seu primeiro livro, Eu Sou, Eu Posso, e mais recentemente lançou a continuação, Diamantes Invisíveis. Professor, é difícil resumir o seu currículo, mas eu juro que me esforcei. Boa vivência. Passei nessa prova aí? Mas é uma boa vivência. Na verdade, eu sou um aprendiz, barriga no balcão. Minha universidade foi a vida, foi o balcão. Estou muito feliz de estar aqui, André. Cara, é um prazer imenso ter o senhor aqui com a gente hoje, muito bem-vindo. E como eu disse, é automático lembrar da UNP quando se fala Paulo de Paula. Mas eu queria viajar para o início de tudo, onde tudo começou, quem era o Paulo de Paula criança. Uau! Primeiro, agradecer demais, novamente. Eu tenho uma ligação com o André espetacular. Eu sou amigo, irmão pessoal do pai dele. O André, da minha turma de Barbacena, turma de 68, santista, jovem delicado, gentil, generoso, boa praça. Então, André, nós estamos aqui, você como meu filho, né? É isso aí. O grande irmão é no mínimo sobrinho, né? Com certeza, com certeza. E vamos falar coisas interessantes. Nós vamos virar a chave de muita gente aí que está nos ouvindo hoje. Perfeito. Vamos tocar no coração, nas emoções dos sentimentos. Nós vamos tocar no poder oculto de cada um. Todos nós temos um poder oculto. E esse poder oculto nós já nascemos com ele. Nós temos que aprender a conviver e usar o nosso inconsciente da forma adequada, ressignificar os nossos sentimentos. E é muito bacana quando a gente faz isso, porque a gente se apropria, se apodera da vida de nós mesmos e da vida, sobretudo, para ajudar o próximo. Perfeito, professor. E aí, quem era o Paulo de Paula criança? Onde o senhor nasceu? Paulo de Paula criança nasceu lá em Minas Gerais, na roça, lá no sítio Cucuruto. Meus pais, pessoas amáveis, pessoas maravilhosas, eram analfabetos.
e vivia da labuta do campo. O meu avô tinha lá uma terrinha, dividiu com os filhos, e o meu pai depois perdeu essas terras, perdeu o caminhão, perdeu as coisas que tinha, e ficou numa situação muito difícil, numa pobreza muito grande. E esse menino hiperativo, impulsivo, com TDAH, e foi caminhando, mas nessa caminhada, muito jovem ainda, aos 7 anos, teve uns impactos psicológicos, traumas, as nossas conexões neurais. Nós temos as nossas sensações, nossos sentidos, e nós gravamos tudo que a gente vive, tudo que a gente vivencia lá no nosso inconsciente. E lá criou-se uma conexão neural de um trauma violento que foi, inclusive, recorrente. Então esse menino, alegre, feliz, mas passou a juventude, passou a vida dele com muitos traumas, os gatilhos me pegando a toda hora, como pega a todos nós em situações diferentes. Mas esse menino foi para o seminário aos 11 anos. Professor, deixa eu só interromper o senhor rapidinho. O senhor falou que era um menino com TDAH. Isso. Né? E para quem está escutando e não sabe o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu gostei que o senhor falou isso, porque hoje em dia é muito comum, né? Talvez o senhor tinha TDAH, mas talvez na época não se conhecesse o termo, não conhecia o termo, sabia o que era. E a minha família, muito simples, também não tinha noção disso. E hoje em dia já é bastante comum, e às vezes o pai e a mãe acham que o filho ter TDAH é o fim de tudo, que ele não vai ser uma criança inteligente, que ele não vai ser sucesso, e a gente tem aqui, como eu disse, um ícone, uma pessoa então que se autodeclara como uma criança com TDAH, que conquistou tudo o que vocês vão escutar a partir de agora ele contando. Eu tive que atrapalhar aqui porque eu achei isso importante. Dizem que Obama tinha TDAH, Will Smith e várias outras pessoas famosíssimas aí. Então isso não é determinante, muito pelo contrário. Né? Se você parar para estudar, você pode ficar tranquilo que o seu filho tem todo mundo pela frente aí a ser explorado. Hoje tem a vantagem que os professores estão atentos, a família está atenta. Tem psicólogos especializados nisso, muita coisa publicada nisso. Então, ao longo do tempo, isso controlado com o menino, ele vai direcionando para o lado positivo da hiperatividade e da impulsividade. Isso nos vai acompanhar a vida toda. Eu continuo hiperativo e impulsivo, mas levei isso para o lado bom e sou muito produtivo, penso muito rápido e foi muito legal que não me perdi nesse processo. Legal, legal. E aí o senhor foi para a Força Aérea Brasileira. Aos 17 anos, eu e seu pai. Isso aí. Eu já em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Mas é legal que eu no seminário, que até os 13 anos, e nós mudamos para Mogi das Cruzes. Meu pai foi transferido no trabalho dele. E lá em Mogi, aos 13 anos, comecei a trabalhar com carteira assinada. Não podia, né? Era só com 14 anos. Então, tem educação pelo trabalho e educação para o trabalho. Hoje é só para o trabalho. Você não se educa trabalhando. Naquela época, poderia tirar a carteira de menor com 14 anos. E eu fui ao juiz pedindo a ele, o menininho ainda lá, precisava ajudar minha mãe, e ele chamou minha mãe no outro dia, esses meninos tão desenrolados assim, e ele me deu, autorizou a tirar a carteira com 13 anos. E foi muito bacana, aos 16 já dirigi um escritório com 12 pessoas, mas aos 17 passei para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, eu e seu pai. Legal, legal. Eram 13 mil candidatos, 300 vagas inicialmente, foi chamado mais 150. E aí mudou minha casta, porque eu fui estudar, só estudava. Ganhava preço de hoje R$300 por mês, mas com aquilo comprava pasta de dente e se juntava com um amigo no final de semana e repartia filezinha parmegiana, mas nós éramos muito felizes. Fiz o excelente colegial, depois fui para Natal, CFM, na Academia da Força Aérea e saí oficial aviador, eu e seu pai. Em 74 viemos para Natal, 75 fizemos aqui a pós-graduação de voo, que é o voo avião com combate, no Chavante, avião moderno para a época. E no ano seguinte eu fiquei convidado para ser instrutor, um grupo de aplicados, que outros foram para outras bases. E foi muito interessante porque os meus traumas continuavam, ninguém imaginava que o De Paula, que era alegre, que era comunicativo, sofria tanto internamente. Eu acho legal a gente conduzir um pouquinho do nosso bate-papo nesse sentido, porque isso, muitas pessoas têm esses gatilhos
ou pelo cheiro, ou pela uma ação que viu alguém, e vai falar em público, sente na hora aquilo ali, vai coisas que vai pedir, vai falar com a namorada, fica nervoso, dá um gatilho da rejeição, do não pertencimento, da baixa autoestima. Eu tinha tudo isso, mesmo já tendo sucesso na vida. E aos 27 anos, eu casei, e 27 anos aqui em Natal, com 23 dias de casado, morre meu ex-sogro num acidente. Eles tinham uma empresa grande aqui, Galvão Mesquita e Casalux, e eu tive que deixar a Força Aérea, porque eu ia ser vendido à empresa. Eu era o genro mais velho, só tinha 3 filhas, só tinha o único genro. E eu deixei de ser piloto de combate, piloto de jato, instrutor, para pilotar um balcão. No momento, a inflação era 70% ao mês, 6 meses de atraso, e eu mergulhei de cabeça, abria e fechava a loja, fizemos uma revolução no comércio. Por isso que eu digo que a minha universidade, pelo balcão, foi a vida. E nós, em 5 anos, passamos sem pagar mais ICMS do Estado, maior verba de publicidade. E estava lá o sofrimento, ninguém imaginava. E aos 29, fundei a Unipec, que venceu o MP, e fizemos um trabalho fantástico. Nós sempre trabalhei com a gestão descentralizada, onde todos empresariam junto. E fizemos outra revolução. Fizemos a Unipec, a Universidade de Potiguar. Era, na época, a maior universidade do Norte e Nordeste, 30 mil em Natal só presencial, 30 mil alunos, mais 10 mil em Mossoró. E foi muito fantástico, fantástica a experiência. Professor, vamos lá, só para recapitular, porque é muita informação, né? Piloto da aeronáutica, na sequência virou empresário ajudando o sogro, né? A empresa era de que exatamente? Material de construção, ferro e aço, material elétrico. E daqui a pouco já era uma universidade, ou seja, passou de piloto para material de construção para educação, né? E o engraçado áreas completamente diferentes, e o senhor teve sucesso em todas elas, né? Então, por que eu tive sucesso? Olha que coisa incrível. Esse menino que sofria tanto que ninguém imaginava, aquela baixa autoestima que meu mesmo já chanceler, dono da Universidade de Potiguar, tinha os meus muitos momentos de insegurança e de baixa autoestima. Mas esse garoto nasceu um chip de gentil, generoso e gostar. Eu contaria 1000 histórias para vocês sobre isso e por que. E nós vamos falar de física quântica, um pouquinho de neurociência nesse nosso bate-papo, que é ciência e negócios. E, na verdade, eu já praticava a quântica, praticava a lei da atração, eu praticava a neurociência dentro de mim. De tal forma que esse meu lado de ser legal, de ser generoso com as pessoas, foi que me salvou. E como? Em Galvão Mesquita, sentei com todos os vendedores, aprendi com eles, com a unha sujas, no balcão, atendendo as pessoas. Com isso fizemos revolução no estoque, fizemos revolução na forma de atender o cliente, na forma de comprar, de tal forma que nós, com o grupo, nós fizemos revolução de dentro para fora. Tudo na vida é de dentro para fora. Tudo. Felicidade vem de dentro, alegria vem de fora. Não interessa o que pensam de mim, o que alguém está falando de você, que pensa o que nós pensamos de nós. E só uma coisa, professor, hoje em dia eu sei que o senhor estuda muito neurociência, etc e tal, mas quando você, no presente, olha para o passado, você observa que você agia já dentro de certos parâmetros aí da neurociência, etc e tal, mas era tudo por instinto. Tudo instinto, tudo empírico. Você não tinha estudado? Não tinha estudado. Eu vim estudar neurociência quântica faz 5 anos. Perfeito. Então foi super bacana que as coisas sempre deram certo. Na universidade, por exemplo, nós tínhamos 62 cursos de graduação, 120 cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e cada curso era unidade de negócio. Todos empresariavam, todos tinham remuneração variada, todos decidiam. O Brasil inteiro, nas faculdades, nas universidades, o diretor, o coordenador de curso era coordenador. O único lugar do Brasil que era diretor era aqui, que tinha que decidir, participar e empresariar. Então era revolução, não tinha como, revolução nós tínhamos.
A gente vai ter que dar uma interrompida rápida para o repórter CBN Nacional, daqui a pouquinho a gente volta. Bastidores continuou, porque é muito bom conversar com o professor Paulo de Paula, é uma aula, é uma palestra sempre. Com certeza no final, você que está em casa vai fazer aquele já acabou. Então eu queria lembrar, você pode continuar escutando o professor Paulo de Paula por horas, de outra forma, através do livro Eu Sou, Eu Posso e também do livro Diamantes Invisíveis. Lá você vai ter em detalhes todo o raciocínio que a gente vai tentar explicar aqui em pouquíssimo tempo. A gente parou quando estava falando da UNP. E uma coisa que eu acho interessante do professor Paulo, queria saber se ele concorda, é o seguinte: quem estudou na Força Aérea, como o professor Paulo, como meu pai, automaticamente já prova que é inteligente, é alguém de QI alto. Só que normalmente, pessoas de QI muito alto, elas têm o QE muito baixo, o quociente emocional é baixíssimo. O maior exemplo de todos que eu gosto de citar é Isaac Newton. Sir Isaac Newton, é um dos maiores gênios da história da humanidade. Só que é uma pessoa extremamente difícil e problemática, né? É um exemplo bom. Então, e professor Paulo, assim, como o senhor falou desde sempre, eu conheço o senhor até indiretamente, de ouvir meu pai falar tão bem de você, da minha mãe falar tão bem do senhor, e eu acho que o senhor, grande parte do sucesso veio desse equilíbrio de um QI muito alto com um QE muito alto. O que o senhor acha disso aí? É verdade, esse equilíbrio é super legal. Mas a gente é uma construção, né? A gente tendo um QI relativo, ele é suficiente. Não precisa ser um QI 130, 140, não. QI com 100, 110, que é a média, ele é suficiente. Mas a forma conduz o conteúdo. A forma que você conduz a sua vida, a forma como você vê o próximo é que faz a diferença. Porque o que é emoção? Emoção, você vê um pitbull na rua, leva aquele susto de adrenalina e cortisol em você bastante, e você fica quietinho e ele vai embora, não aconteceu nada. Agora você chega na cama, deitado, lembra do pitbull e sente a sensação das mesmas coisas, suando, coração palpitando, o que acontece? Já é um sentimento de medo. A forma que nós conduzimos as nossas vidas emocionalmente, os nossos sentimentos, é que faz a diferença. Nós vivemos, de um lado, o egoísmo, com tudo que tem de ruim no egoísmo, o coitadismo, tudo que tem no egoísmo. E do outro lado, o amor, que é a gentileza, a generosidade, a compaixão. Compaixão é quando tem atitude, dó é quando, coitadinho. Então, quem tem essa preocupação da empatia, olha para o próximo como outro ser humano, aí é que faz a diferença. É aí quando você tem um QE elevado. Quando você é egoísta, você não tem QE elevado, porque você não consegue ver o outro. Simples, né? Perfeito. Difícil de fazer, mas na teoria é simples. Uma coisa que eu acho interessante, professor, é que todo mundo que trabalhou com o senhor sempre elogia a sua forma de liderar. Talvez uma liderança empática, né? Exatamente. Deixar as pessoas fazer, dar liberdade, orientar. O que o senhor poderia passar isso para a gente aí? Então, quando você vê algo na frente, você cocria uma realidade. Tudo está criado. Se eu não viesse aqui, o programa estava no ar, as pessoas estariam aqui. Se eu for no shopping agora, as pessoas vão estar lá. Está tudo criado. Agora, você cocria a sua realidade quando você toma uma atitude de fazer aquilo. Agora, se numa equipe eu tenho uma meta de matrícula, uma meta de venda, eu já vejo pronta aquela meta. Mas quando a equipe inteira também vê a mesma meta como dele, a meta já está feita. Essa sinergia, o todo é mais que a soma das partes. Então é isso aí que faz a coisa acontecer. Alegria, fé, determinação, ver a coisa pronta. A coisa pronta, você quer comprar um carro novo, você mentaliza aquilo, isso é a lei da atração, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso.
você mentaliza aquilo e aquilo passa a ser seu. Se você reclama do seu carro velho, você não vai ter o carro novo. Por quê? Você joga para o universo e mentaliza o carro velho. Mas se você já vê o seu carro novo, você mentaliza o carro novo. Como tudo é energia, o nosso pensamento é eletromagnético. Queiramos nós ou não, nós estamos emitindo energia o tempo inteiro. Vai onda e vira partícula, cocria aquela realidade. Isso é a vida, é lindo isso aí. Isso é o poder oculto que eu disse no início, que quando você pensa positivamente, você já está na vantagem. E quando você aprende a agradecer a coisa antes dela acontecer, é quando Deus olha para você, o universo olha para você e dá um sorriso. Ok, vai pegar que já é seu. Perfeito, perfeito. Como eu falei no início do programa, né? Grandes ideias estão sendo repassadas para vocês aí, para vocês escutarem, raciocinarem e abrirem a mente de vocês a ideias que talvez vocês nunca tivessem pensado anteriormente. Professor, os 2 livros são best-sellers, estão na Amazon, eu olhei hoje, né? A votação está muito boa da Amazon, inclusive, a nota de quem leu é maravilhosa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro 1 e o livro 2. O que tem no livro 1? Então, o livro 1 foi quando eu vendi a universidade, eu me separei do casamento e entrei numa situação muito difícil, numa crise muito difícil, porque com as filhas e tudo isso, e eu não tive condição de segurar emocionalmente esse processo. E eu estava consolidando, comprando universidade, tinha comprado estava fechando negócio com uma em Salvador, Unifax, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Foi quando eu comecei a conversar com a Laureate e eu entrei com eles no negócio como um todo e vendi uma parte para eles, resolvi a situação familiar e depois não consegui ficar com eles porque era outra cabeça na forma de ver educação. Mas só que eu entrei numa crise violenta. Eu fui viajar, os melhores hotéis do mundo eu fui, eu comprei bons relógios, um carro, porque o que o dinheiro podia, eu estava buscando, não sabia o que. Até que eu falei, Paulo, quem é você? Aí eu fiz um mergulho dentro de mim, profundo, e fui tirar as pedras da mochila. Foi aí que eu fiz o curso de pós-graduação de quântica, fiz de neurociência, entender mais a filosofia. Eu já ia psicólogo, já ia psiquiatra, comecei a meditar. E tem a Kriyoga, que dia 24 de março vai ter aqui em Natal uma iniciação, é fantástica. Todo dia eu faço a yoga e entro na meditação depois. E aí eu fui entender como é que a coisa funciona, entender a neurociência, como é que funciona a mente consciente e a mente inconsciente, como é que funciona o cérebro. O cérebro não sabe a diferença da imaginação e da realidade. Então, se você pensa besteira, você vai ficar... A mente inconsciente só funciona no futuro e no passado. Quando você usa os sentidos, você vem para o presente, só tem vida no presente. Aí você toma o comando. E eu entendi que funcionava isso. E aí o cérebro está ao meu favor hoje. Ele é binário, só funciona, eu trago ele para o presente. E como o cérebro, olha que coisa linda, né? A conexão neural, você vai pensando, desde criancinha, vai formando conexões neurais, o pensamento forma, como no chip, camadinha, ele é matéria. E eu entendi, poxa vida, quer dizer que se eu estou com raiva de alguém, com medo, se eu tiro aquela raiva, eu tiro a conexão neural inteira. Então, se você ressignifica os sentimentos pela neuroplasticidade do cérebro, poxa, que legal! Quer dizer que o tempo inteiro eu estou pensando. O pensamento, ele é secundário, o sentimento é primário. Então, toda vez que eu estou pensando, me abasteço do sentimento. Se eu tenho bons sentimentos, eu vou ter bons pensamentos. Se o sentimento é negativo, constantemente, 24 horas por dia, cortisol e adrenalina. Isso gera câncer, deixa o corpo doído. Mas se eu penso positivo, automaticamente vai, porque os neurotransmissores estão transmitindo 24 horas por dia essa química para o nosso corpo. Ou negativa, cortisol e adrenalina, ou dopamina, endorfina, serotonina ou citocina, que são os 4 neurotransmissores da felicidade, do prazer. Ou seja, por que funciona assim? É com você, com cada um que está nos ouvindo.
É 24 horas. Pensamento positivo, vai do sentimento positivo. Para dentro, química. Para fora, pensamento eletromagnético. Ele é onda. Tem amplitude, frequência e comprimento de onda. Vai colapsar alguma coisa e volta para você. Ou seja, isto é o poder oculto nosso. Eu entendi isso, converso com o meu inconsciente hoje. A nossa mente, ela é um triângulo, é um iceberg. Do lado de fora, a mente consciente. Dentro, a mente inconsciente, que é a nossa amiga que nos faz fazer no automático. Se nós tivesse que pensar o tempo inteiro fazer alguma coisa, era terrível. A mente inconsciente, ela tem que ser nossa amiga, ela não tem que estar no comando. E co-criar realidades. Co-cria a realidade que você quiser, pense positivo, tenha fé. Agora, o sentimento tem que ser positivo. Aquele livro da Honda, a Lei da Atração, vendeu milhares de livros, milhões de livros. Mas ela fala só isso, se eu quiser, eu penso, vem. Não é assim. A amplitude do sentimento, conectado com a sua consciência, que é a potência. Olha o poder oculto, gente. Vamos empoderar-se como seres humanos. Nós estamos aqui todo ano dando uma volta em torno do Sol. Eu já dei 72 voltas em torno do Sol. Nós estamos numa velocidade incrível pilotando essa aeronave Terra e todo ano eu volto pelo movimento etnia uniforme no mesmo lugar e todo dia nós damos uma volta em torno de nós mesmos. Poxa, é muito lindo isso. Tudo é muito complexo, tudo é muito lindo, tudo é muito sagrado. São graças que nós recebemos, veio de graça. Nós temos que ser grato permanentemente. A gratidão é a mãe de todas as virtudes. A gratidão, ela traz a compaixão, ela traz a gentileza. E nós temos que ser felizes com o que nós temos. Está tudo na nossa mão, viver no presente. Professor, o segundo livro ele é a continuação do primeiro. Isso. O segundo, aí algumas pessoas vendeu bem. Por que nós somos best-seller? Porque eu vi a coisa pronta. Eu fui a São Paulo, procurei a melhor editora. Primeiro você tem que entender, depois estruturar o que você entendeu e ter atitude. Eu entendi como é que funciona para ser best-seller, o livro era bom, melhor editora, estruturamos a coisa de marketing e tomamos atitudes adequadas. Foi o primeiro best-seller do Rio Grande do Norte, o segundo best-seller do Rio Grande do Norte. Mas não tem muita vantagem nisso não, eu não sou intelectual, eu sou prático. Apenas que eu vi a coisa pronta. Eu passei lá em Guarulhos, vi lá Paulo Vieira, os mais vendidos, eu disse, o ano que vem meu livro vai estar aqui. Tirei uma foto, coloquei meu livro lá do lado, eu tenho essa foto inclusive, e no ano seguinte eu estava lá em Guarulhos, no mesmo lugar entre os mais vendidos, estava lá com o best-seller. Agora, vi a coisa pronta, co-criei a realidade, acho que é possível, fé, estrutura e tem atitude. Perfeito, perfeito. E vai chegando no finalzinho aí do nosso tempo, queria agradecer muito a presença do senhor, com certeza fez muita diferença aí na vida de quem está escutando. Queria lembrar novamente que vocês podem se aprofundar nos assuntos. Aqui é uma conversa rápida, a gente tem tempo, né? Rádio é horário, rádio e TV é horário. Eu estava conversando com o professor nos bastidores, que eu trabalhei aqui há 18 anos, na época na 103,9, era FM Tropical. Então eu estou voltando para casa aqui com essa galera que eu conheço tão bem, o Luciano, meu amigão aí, meu brother. Então eu sei que tem que cumprir o tempo, né? A galera toda olhando para mim aí, falando, falta tantos minutos. Pessoal, semana que vem é carnaval, mas vai ter uma galera no meio do carnaval sofrendo bastante. É a galera do Enem. Isso é inédito, colocaram o SISU no meio do carnaval. Então, enquanto muita gente vai estar pulando e comemorando, uma juventude aí estará ansiosa para saber se será ou não aprovada no intervalo de 16 a 24 de fevereiro. Então, a gente resolveu fazer um programa especial, terça-feira que vem. Eu vou trazer aí grandes professores do estado, desse mundo de cursinho, e a gente vai tentar orientar você ou seu filho, né? Se você é um pai que está escutando, uma mãe, que está na disputa por uma vaga em alguma universidade via Enem.
Então o programa que vem é sobre isso. Foco no SISU, foco no Enem para garantir a aprovação de vocês que estão na disputa. Na outra terça-feira eu vou trazer um outro ícone aqui do nosso estado, da educação, o professor Coquinho. Todo mundo conhece, uma geração inteira foi aluna de Coquinho. Eu fui aluno de Coquinho. Quando eu vim morar aqui em Natal, minhas primas diziam, cara, você tem que assistir a revisão de história de Coquinho, senão você não passa e tal. Não vou dar o spoiler total da história, não. Vou deixar para terça de Coquinho aqui para a gente poder evoluir. Eu falei sobre um vídeo que bombou aí, deu mais de 3 milhões de visualizações, que é o vídeo do raio que caiu no carro. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, a produção vai colocar o vídeo para vocês observarem alguns detalhes, sem som, claro, mas depois vocês podem seguir lá nas redes sociais e observar esse episódio, que é o 48, ou todos os outros. Eu acho que a gente já está em 53 episódios, tá? Repetindo, Instagram, TikTok ou YouTube, Carlos André Over, ou no Instagram também, Física Sem Atrito. Professor, queria agradecer muito sua presença, foi uma aula, uma palestra. Em breve, espero contar de novo com essa possibilidade de bater mais um papão aí com o senhor para aprender ainda mais. Eu tenho certeza que... Ok, amigo, para mim foi uma honra. Até porque foi seu pai que me ligou, falou, olha, você vai lá dar uma entrevista para casa? Lógico, com o maior prazer, né? Mas, você está terminando já? Tem um tempinho ainda, uns 4 minutos. Pode falar mais, professor. Quer concluir alguma coisa? Depois eu falo no final, se quiser falar alguma coisa. Não, pode ficar tranquilo. Okay. Não, bom, eu queria aproveitar para deixar umas mensagens, né? Mensagens de vida, mensagens positivas, e sobre essa ressignificação dos sentimentos. O sentimento é a base de tudo. Nós temos o sentimento do medo, tem 3 negativos que são os piores. Medo, medo, raiva, você tem que se perdoar, e o perdão. Você tem que se perdoar e perdoar o próximo. Você só vai para frente na vida se você limpar o lixo dessas coisas de mágoa. Tem raiva, vira mágoa, vira rancor, vira ódio, quer virar vingança. Sai dessa. Viver com alegria, viver com Deus no coração. A mensagem a vida tem que ser mais simples. Nós temos que ser gentis, sorrir, gentil, dar um bom dia, olhar para as pessoas, ouvir as pessoas. Então esse é o segredo da ressignificação dos sentimentos. O egoísmo nos leva, é uma doença, o egoísmo nos traz câncer, o egoísmo nos afasta das pessoas. Aos poucos, nós vamos sentindo o não pertencimento dos grupos, da família, dos amigos, dos negócios. Um líder que é egoísta, a empresa dele vai para o buraco. Nós temos que entender que a prosperidade, a felicidade traz a prosperidade. Riqueza é uma coisa, riqueza não perdura. Riqueza quebra, cai, e a pessoa fica infeliz. A pessoa tem que ser próspera, feliz e próspera. A felicidade que traz a prosperidade. E nós temos que ser gentis, sobretudo, com os mais próximos, com a família, com os filhos, com os amigos, com os empregados, com os colegas, porque a nossa maior aprovação são 10 bilhões de pessoas no mundo. Nós estamos na caminhada como alguns, então nós temos que ser gentis com essas pessoas. Cristo veio aqui, é tudo tão simples, é tão objetivo, esse é o único segredo da vida. Cristo deixou 2 grandes mensagens, uma grande mensagem que ele falou em 2 momentos diferentes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem. E no finalzinho, já na ceia, a última ceia, ele, com os 12 apóstolos, ele falou, os abraçou e disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, se o cara que é o mau líder deixou essa mensagem, vamos sair de nós mesmos, vamos olhar para o lado, calma, vamos viver mais no presente. Passado não existe, já foi. E futuro é uma ansiedade de coisas que não vão acontecer. 99% não vão acontecer. Então, a mensagem que eu deixo é essa mensagem de amor
de consideração e, sobretudo, de gratidão. Muito obrigado. Professor, agradeço demais, foram muitas informações úteis. Vou tentar resumir esse final numa frase que eu acho poderosa. O professor falou sobre se perdoar e perdoar os outros. Fica aí essa missão para todos vocês no dia a dia, né? Tentar fazer isso. Eu também tenho que aprender a fazer isso, com certeza. E eu acho que com essa ideia a gente finaliza bem o nosso programa Ciência e Negócios, toda terça-feira, 17 às 18, a gente tem um horário marcado aqui com vocês. Lembrando que na próxima terça, no meio do carnaval, será um programa especial sobre SISU, com a galera especialista em Enem. Muito obrigado.